E ainda falando sobre essa questão do IOF e dessa tensão aí entre governo e Congresso gerada por esse tema, vou convidar aqui para a nossa transmissão o Murilo Medeiros, ele que é cientista político, mestre em Poder Legislativo pelo Centro de Formação da Câmara dos Deputados. Murilo, muito boa tarde a você. Vimos aí alguns discursos da oposição, do governo, o ministro da Fazenda então colocou alguns pontos sobre, né, essa polêmica envolvendo o IOF. E o meu questionamento a você é o seguinte: se essa decisão de Moraes, de fato, colocou um ponto final nesse assunto ou se não. Muito boa tarde a você. Boa tarde, Soane. Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, esse caso, esse imbróglio envolvendo o IOF, que já se arrasta há semanas, né, é um reflexo da escalada de conflito entre os poderes. E um reflexo também dessa nova lógica de poder, com esse presidencialismo congressual que hoje o Brasil passa, né, por esse novo modelo de governança, de governabilidade, com um Congresso Nacional muito mais empoderado, desde 2015, com a instituição do orçamento impositivo, quando as emendas parlamentares passaram a ter o caráter de execução obrigatória, as emendas individuais, e ao longo dos anos alguns aprimoramentos institucionais foram validados pelo Congresso, o parlamento ganhou força, protagonismo, não só no campo orçamentário, mas na produção legislativa. E o IOF veio, como o próprio ministro Haddad falou há pouco, por meio de um projeto de decreto legislativo, que são aquelas proposições onde o parlamento busca sustar ou anular alguma norma, alguma ação do Poder Executivo, mostrando hoje um parlamento muito mais atuante para barrar, emparedar o governo. E, sem dúvida alguma, a decisão do ministro Moraes coloca mais lenha na fogueira nessa relação desgastada e tumultuada que o Palácio do Planalto vive com o Congresso Nacional. Muito fruto, Soane, de que desde o início do governo Lula, o governo tem uma base muito minoritária no parlamento, né? Uma base de coalizão frágil, dispersa, pouco fiel à sua agenda de governo. E toda essa conjuntura, todo esse xadrez do executivo e legislativo aparece como um protagonista também nessa ação o Supremo Tribunal Federal. Como o executivo está, em termos institucionais e de ação, frágil, né, na relação com o Congresso, para amenizar derrotas e danos em torno de sua agenda, o governo tem buscado o Supremo Tribunal Federal para reverter e amenizar essas derrotas que tem sofrido no parlamento. Então, em resumo, esse imbróglio do IOF reforça ainda mais essa aliança tácita hoje do governo federal com o Supremo Tribunal Federal para blindar e amenizar, né, tolher um pouco esse protagonismo institucional que o Congresso Nacional tem angariado na última década. E ontem mesmo, né, pouco depois dessa decisão de Moraes, o Congresso acabou continuando ali, né, a se reunir em plenário, vários projetos foram aprovados e um deles que repercutiu bastante, que foi visto ali como uma resposta a essa decisão de Moraes, foi porque a Câmara aprovou um projeto que permite o uso do Fundo Social para financiar dívidas de produtores rurais, que a princípio, né, não contava ali com o apoio da base do governo, uma iniciativa que tira aí 30 bilhões do Fundo Social, que é abastecido com recursos do pré-sal, para produtores rurais que foram atingidos por calamidade pública. A gente já pode dizer, podemos afirmar que sim, que a gente já viu ontem ali uma resposta a essa decisão de Moraes se revertendo durante a votação em plenário? Sim, Sônia, esse já foi um primeiro passo, um primeiro recado do parlamento, né? Em política, toda ação gera uma reação. E o parlamento, ontem, ao aprovar esse uso de quase 30 bilhões de reais,
para o financiamento das dívidas, né, da renegociação de dívidas dos produtores rurais, já revela que não está disposto a abrir mão do seu poderio que conquistou nos últimos tempos, né? O Congresso, inclusive, tem conseguido ao longo dos últimos tempos não só aumentar sua produção legislativa, mas conseguido, ao longo do tempo, por exemplo, desidratar medidas provisórias enviadas pelo governo federal. A derrubada de vetos presidenciais tem sido cada vez mais comum, né? E hoje, grande parte dos projetos aprovados no parlamento são de autoria de parlamentares. Isso, há 15 anos, grande parte dos projetos era de iniciativa do executivo que eram aprovados no parlamento. Então, esse jogo foi invertido, né? E não vai parar por aí, né? Ontem o Congresso já mandou esse recado com esse projeto que vai ter um impacto de 30 bilhões do Fundo Social, mas outros projetos devem avançar nesse segundo semestre, como, por exemplo, a PEC, que já foi aprovada no Senado para barrar decisões monocráticas de ministros do Supremo Tribunal Federal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes, nessa seara econômica, foi uma decisão unilateral, monocrática, e isso tem incomodado muito os parlamentares nessa relação entre os poderes. Essa é outra proposta que deve avançar no segundo semestre como retaliação a esse superpoder que o Supremo Tribunal Federal tem protagonizado nos últimos tempos, né? Até porque tem sido provocado tanto por partidos e também pelo próprio governo federal. Essa instrumentalização do judiciário, essa judicialização excessiva da política tem fomentado esses atritos e certamente o parlamento deve retaliar cada vez mais essas ações, pelo menos até as eleições de 2026. Né? Esse clima de confronto, de disputa, deve se elevar conforme a proximidade das eleições de 2026. Esse era até um ponto que eu ia tocar, porque nas duas entrevistas, tanto por parte do governo quanto da oposição, a gente vê ali uma justificativa, né, colocando também, né, o que seria uma interpretação sobre essa decisão do STF envolvendo aí o IOF. Um dos pontos colocados por Haddad foi que a decisão, primeiro, representou o fechamento de brechas e, por outro lado, um aperfeiçoamento das relações, que representa aí esse aperfeiçoamento das relações. Por outro lado, a oposição coloca que essas decisões podem gerar uma insegurança jurídica, pulando aí, né, extravasando essa questão política, uma insegurança jurídica em relação aos projetos que são aprovados dentro do Congresso e aí que podem ser questionados no Supremo e ter uma mudança no Supremo. Então a gente vê aí dois posicionamentos diferenciados em relação a esse ponto. Então a minha questão é justamente, né, até que ponto, né, esses extremos assim estão dialogando, tem possibilidade de dialogar em relação a esses argumentos e como é que deve ficar essa relação mesmo com o STF, em especial aí, né, a gente vê quase que daqui a pouquinho as vésperas das eleições aí de 2026. É muito importante essa sua pergunta, Sônia, porque nos últimos tempos o Supremo Tribunal Federal tem sido acionado de forma excessiva por partidos políticos, por representantes da sociedade civil, organizações e também pelo próprio Poder Executivo, né? Eu acabei de terminar de fazer um levantamento que revela que desde o governo Fernando Henrique, o governo Lula III foi o governo que mais acionou o Supremo Tribunal Federal por meio da Advocacia Geral da União. Essa é uma tática e um artifício cada vez mais usado de recorrer, de questionar, de usar o Supremo Tribunal Federal para mediar conflitos. Esse caso do IOF, por exemplo, poderia ser muito bem resolvido no campo da política, do diálogo entre os poderes, né, entre as lideranças dos partidos e entre o chefe do Poder Executivo com o presidente da Câmara e do Senado. Mas esse diálogo, de forma travada, né, muito atabalhoada,
não se chegou a um consenso mínimo e, mais uma vez, houve essa judicialização da política. Isso é um fato que vai perdurar até 2026, porque o atual governo não possui uma base de coalizão sólida no parlamento, né? E esse atrito tende a ficar cada vez mais em evidência, porque temas mais polêmicos vão entrar em pauta daqui para as eleições de 2026. E o governo passa por uma encruzilhada, porque depende muito da economia para alavancar a popularidade do presidente Lula, né? Houve agora essa questão do tarifaço, que ajudou um pouco ao governo respirar um pouco nos índices de popularidade, da imagem do governo, mas no âmbito econômico, na sensação de bem-estar da população, do seu poder de compra, isso ainda não houve uma melhora. Essa percepção nas pesquisas ainda não chegou para o governo, né? Então, o próprio brasileiro não sente essa melhora no seu bem-estar. E, para melhorar a economia, o governo vai ter que aprovar algumas medidas de ajuste econômico ainda no Congresso Nacional. E existe esse conflito estrutural, não é um conflito conjuntural, mas estrutural, porque o governo vai ter que cortar na própria carne e o Congresso Nacional, em um ano pré-eleitoral, não quer abraçar medidas impopulares, até para que isso não respingue, né, nas bases eleitorais dos parlamentares. Então, vivemos quase que um jogo que vai exigir muito equilíbrio, muito jogo de cintura, muita negociação, porque o que está em jogo é a economia e também as eleições de 2026. É um jogo muito pragmático que os partidos, inclusive de centro, que possuem ministérios no governo Lula, vão levar isso em conta para a aprovação dessa agenda, né, do Palácio do Planalto. Murilo Medeiros, cientista político, muito obrigada pela sua contribuição ao Poder Expresso. Uma ótima quinta-feira a você. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. SBT News, o maior canal de notícias do YouTube.